Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Os lugares. Os lugares preferidos para vender os produtos que chegavam de África eram os batuques, onde se reuniam pretos de várias tribos, ou de apenas uma tribo, para brincar e louvar os orixás. Os batuques eram proibidos na cidade, mas a polícia quase sempre tolerava alguns, desde que os pretos não arrumassem confusão. Na Praça da Graça e na do Barbalho, aos domingos, podia-se fazer batuque até a hora da Ave-Maria, quando então os participantes tinham que voltar para suas casas ou para as de seus senhores. Estes eram os batuques oficiais, mas também havia outros realizados em diversos pontos da cidade e começavam de repente, convocados antes ou não, bastando que se reunissem alguns pretos que tinham instrumentos. Havia, inclusive, alguns senhores que não se importavam com batuques em frente às suas casas e até estimulavam os pretos a fazê-los, desafiando a polícia. Queriam mostrar a quantidade de escravos que possuíam, o que os tornava importantes, e também acalmar os pretos, deixando que eles se divertissem um pouco. No canto onde trabalhava, a Claudina ficava sabendo de quase todos os batuques da cidade e das redondezas, nas casas de santo escondidas em lugares menos habitados. Quando o Fatumbi começou a pedir essas informações, ela quis saber o motivo, já que ia a muitos deles e nunca encontrava nenhum dos mussurumins, e ele disse que era por causa do comércio. Ela já desconfiava que havia algo mais por trás da estada deles na loja, porque percebia a movimentação, as visitas, os segredos que diziam em voz baixa ou em árabe. Eu disse que ela era de confiança, mas o Fatumbi preferiu guardar segredo e só perguntar se ela não queria ajudá-los na venda dos produtos que recebiam, o que seria bom para todos. A Claudina sabia muito bem que tipo de produto oferecer a determinada pessoa, pois conhecia muita gente, e assim haveria mais dinheiro para eles e para ela, que me chamou para ir junto. Ajudando a Claudina, eu também recebia parte do lucro, mas o que me interessava era conhecer os lugares onde os pretos da Bahia se reuniam. A Claudina não praticava religião alguma a sério, embora tivesse fé em certos orixás, mas frequentava muitas festas de terreiro por diversão. E eram muitas, porque na Bahia eram louvados os orixás dos Nagôs e dos Iorubás, os voduns dos Fons e de todos os povos do Daomé, e os Niquizes, que é a força mágica, divindade na língua do Kikongo, dos Bantus do Congo e de Angola. Sobre o culto dos voduns, a Claudina disse que havia um lugar na federação onde moravam algumas pessoas do meu povo, uns iê-iê-mais, mas não fomos lá porque eram poucos e os nossos produtos interessavam mais aos que cultuavam orixás. Por isso também não fomos às festas dos Congos e dos Angolas, que se concentravam no Cabula. Os Nagôs e Iorubás eram numerosos e estavam espalhados por toda a cidade, e tinham levado para o Brasil quase todos os orixás que cultuavam em África. Havia casas de pretos na mesma nação que cultuavam apenas um orixá, o da própria tribo, mas também havia casas frequentadas por muitas nações, onde vários orixás eram cultuados, e por isso recebiam o nome de candomblés. Os povos de Quetu e de Savê cultuavam Oxóssi e Omulu, e os de Oió cultuavam Xangô. Os Eguibás tinham levado Iemanjá e Ogum. Os Ijexás tinham assentado minha mãe, Oxum. Os Equitis também cultuavam o deus do ferro, Ogum. A gente de Ifé tinha levado Oxalá, e os de Ifã levavam Oxalufã. Oxagian apareceu pelas mãos dos Ejigbós, e os povos da foz do Níger não se esqueceram de Yansan, a que governa as tempestades. Havia mais alguns orixás, como Nanã, que quase todos cultuavam, mas estes eram os mais importantes, os que sempre recebiam festas de louvor, onde eram usados produtos que só existiam em África.
Para nossa sorte, havia muitos produtos que só os mussurumins conseguiam por intermédio dos que tinham ficado em África, para os quais tínhamos freguesia certa. Eram temperos como o pejerecum, o leucum e algumas pimentas, mas também vendíamos nós de cola, obis e opelês para os jogos de adivinhação, panos de alaca, penas vermelhas de cauda de papagaio, penas cinzas de outros pássaros africanos e pós chamados efum e ossum. Muitos africanos podiam não ter dinheiro para comprar comida, mas davam um jeito de pagar o que fosse pedido pelos produtos preferidos dos seus orixás. Vendíamos muito por causa da confiança que as pessoas tinham na Claudina, pois preferiam comprar nas mãos dela a correrem o risco de serem enganadas com produtos que até podiam ser parecidos, mas eram falsos, não procediam de África. As pessoas primeiro se conheciam nos batuques de ruas e praças, e iam se unindo às de sua tribo, para então começarem a frequentar os candomblés e as casas de santo. Nessas casas também havia música, dança e cachaça como nas ruas, mas primeiro os orixás eram servidos com as comidas que cada um preferia. Eles eram invocados e recebidos com a saudação, o toque de tambor e a dança próprios de cada um, e recebiam as primeiras honrarias das Ialorixás, ou dos babalaôs, mãe ou pai de terreiro, chamados de mãe ou pai de santo, porque tinham vários filhos de santo que eles guiavam e instruíam. Dentro de cada casa de santo havia uma hierarquia entre esses filhos, como em África, que dependia do conhecimento que tinham do culto e do tempo que frequentavam a casa, exercendo as mais diferentes funções, inclusive de limpeza e preparação das comidas dos santos, dos filhos e dos visitantes. Quando fomos a uma casa frequentada pelos de Ijexá, fiz questão de levar minha Oxum para ser benzida. Ela que tinha me valido tanto no momento em que mais precisei. A mãe de santo que me atendeu disse que eu precisava prestar mais atenção a ela, entrar mais vezes no quarto e estar mais tempo por lá, nem que fosse apenas para conversar, porque Oxum também é boa conselheira. Oxum entende suas filhas e dá a elas tudo o que pedem, mas também gosta de atenção, de presentes, de boa comida e de enfeites. De fato, eu devia muito a Oxum, e percebi isso quando conheci melhor os frequentadores dos batuques, única diversão que tinha, única alegria. Eu tinha tantas, e além disso tinha uma casa, uma família e fartura de comida, o que era bastante raro entre os pretos. Havia pessoas mais novas que pareciam muito mais velhas que eu, de tão prejudicadas pelo trabalho, como uma moça que tinha os calcanhares com enormes rachaduras em carne viva e uma tonzura não raspada no alto da cabeça. Os pés ficavam grelhados ao andar na areia quente da praia, onde ela vendia alguma coisa também quente que equilibrava no alto da cabeça, o que fez com que o cabelo caísse e não nascesse mais. Brancos ou pretos? À medida que se aproximava o fim do ano, eu me questionava se devia mesmo participar da rebelião, se não havia outra maneira de conseguir a liberdade, pois era triste saber que muita gente ia morrer, inclusive os pretos que não quisessem aderir. Era morrer ou sofrer depois as consequências de um governo dos mussurumins, e eu não tinha certeza se eles estavam preparados ou se apenas pensavam em vingança por causa das humilhações que sofriam. Na minha convivência com brancos e mulatos, vi que nem todos eram maus, que existiam os de bom coração e até mesmo os que eram contra a escravatura, mas não haveria como separar uns dos outros. Perguntei ao Fatumbi se podia avisar pelo menos a Sinhazinha e o Alberto, e ele disse que não, que nenhum branco ou preto que não estivesse participando poderia saber da revolta, e deixou muito claro que eu seria responsabilizada caso alguma denúncia fosse feita por alguém que eu conhecesse. Se os mussurumins desconfiassem de mim, ele não teria condições de me proteger. Havia muitas pessoas que eu não gostaria que sofressem as consequências, e durante algum tempo não quis saber de mais nada, e acho que o Fatumbi entendeu,
pois até se mudou para a loja. Quando o Alberto apareceu, tive vontade de colocar a situação toda como hipótese para saber o que ele achava, mas não confiei. Ele estava bebendo cada vez mais, mesmo na nossa casa, onde antes evitava beber perto de você. Não tinha atitudes hostis ou irresponsáveis e, para falar a verdade, ficava até mais divertido. Mas quando o efeito da bebida começava a passar, o que quase sempre acontecia durante a noite, ele ficava inconsolável. Chorava muito e se dizia incapaz de ser um homem honrado, de cuidar da família, e que, se pudesse voltar no tempo, não teria saído de Portugal. Naquelas horas eu tinha pena, mas não sabia como ajudar, porque ele não queria contar o que estava acontecendo. Chamei o Sebastião e pedi que fosse até o sobrado conversar com o Júlio, para ver se ele sabia de alguma coisa. O Júlio comentou que a ressequida brigava muito com o Alberto e que nas noites que ele saía para encontrar os amigos, não entrava em casa. Dormia no quintal, porque também era proibido de dormir na porta da frente, para não chamar a atenção dos vizinhos. Mas a ressequida continuava dando festas em casa, e a Anastácia já tinha presenciado um pedido dela para que ele não descesse, para que ficasse no quarto, porque sempre arranjava um jeito de envergonhá-la na frente dos convidados quando bebia. E para tais convidados, ela sempre se arrumava, vestindo roupas e joias caras, tudo pago pelo seu pai. O Júlio achava que ela estava tomando todo o dinheiro dele, e que não tinha certeza, mas a Anastácia pensava ter ouvido um comentário dela para uma amiga sobre a compra de um sobrado que estava sendo mobiliado do jeito que ela queria, para então, sempre conforme as palavras dela, abandonar aquele traste de marido. Quando eu soube disso, senti algo entre pena pelo que o seu pai estava sofrendo e felicidade por estar sendo vingada do abandono, e ao mesmo tempo seria capaz de esganar a ressequida se a visse na minha frente. Por mais que o Alberto tivesse defeitos, e não eram poucos, não merecia ser tão humilhado. A Esméria ouviu a conversa e disse que era bem feito, mas que eu deveria aceitar caso ele quisesse voltar, pois minha vida seria mais fácil ao lado de um homem. Eu não quis discutir e disse que aceitava, mas não sabia se era verdade, se realmente o queria ao nosso lado, visto que, naqueles dias, já não passávamos de irmãos, sem desejo um pelo outro. Por você sim, pois ele sempre tinha sido um ótimo pai, mas eu queria algo mais de um homem, algo que ele já tinha sido, ou que eu já tinha merecido, não sei. Mesmo com todos os preparativos para a rebelião, os muçulmins não deixaram de enrolar charutos. Os pedidos aumentavam e tínhamos que trabalhar dia e noite, na oficina ou em casa. Foram bons aqueles dias de dúvidas sobre a minha participação, porque quase não saí do seu lado, e nem sei o que fizeram com os recados que precisavam ser entregues. Mesmo tendo muito trabalho, havia 2 momentos do dia em que eu fazia questão de estar com você, que era no desjejum e na hora de dormir. Você não dormia sem ouvir histórias, e eu costumava inventar muitas sobre a África, dizendo que lá era bom e que todos os pretos viviam livres. Eu não tinha certeza se você entendia o que era ser livre, pois sempre tinha sido, mas percebi que entendia quando me perguntou se em África existiam brancos, e quando eu disse que sim, quis saber por que os brancos da Bahia não eram iguais aos brancos de lá, que deixavam os pretos serem livres. Você tinha apenas 4 anos, e me espantei ao perceber o quanto entendia ao prestar atenção às nossas conversas, e como também não tinha ideia do que significava ser preto ou branco, porque quando te falei que na Bahia também existiam brancos bons como seu pai, você me perguntou se seu pai era branco. Acho que para você, ser branco não era ter a pele clara, mas ter a alma má. Depois daquele dia, você sempre me perguntava se determinada pessoa era branca ou preta. E, embora eu sempre te respondesse levando em conta a cor da pele, não havia como não pensar de acordo com o seu critério. Para você, a Sinhazinha e o Dr. José Manuel, por exemplo, eram pretos, e eles riram muito quando contei essa sua ideia. Eu, você e a Esméria fomos visitá-los porque a 3ª filha deles tinha acabado de nascer, a Amélia. A Carolina já estava uma mocinha e, ao vê-la, fiquei com muita saudade do Banjocu. Por me lembrar dos 2 brincando no sítio,
quando você e a Mariana ainda eram bebês. Tenho pena de você não ter aproveitado aquela época, porque, com certeza, foi das mais felizes das nossas vidas. Durante aquela tarde na casa da Sinhazinha, vendo você brincar com a Mariana, nos lembramos de muitas passagens da nossa infância e do sítio quando estávamos confinados com medo de os federalistas fazerem mal aos nossos portugueses. Tive vontade de alertá-la sobre a rebelião, mas não pude, pois tinha assumido um compromisso com o Fatumbi. Mas, mesmo assim, perguntei se ela tinha planos para a época do intrudo do próximo ano, pois talvez fosse bom descansar alguns dias em um sítio afastado. Ela gostou da ideia e nos chamou para ir junto, o que foi melhor ainda. Naquela tarde, também combinamos que ela deixaria uma criada levar a Carolina e a Mariana à nossa casa, para uma festa de São Cosme e Damião, já que ela estava de resguardo. A resolução. O Caruru foi uma festa bonita, com a presença das filhas da Sinhazinha e algumas crianças da vizinhança, que se fartaram de caruru, doces e queimados, que fiz em homenagem aos ibejis. O mestre Agostinho se ofereceu para tocar, e no fim da festa, até os mussurumins estavam cantando e dançando no meio de vocês, aproveitando que era festa de criança e não de adulto, sem cachaça. No início, você nem sabia como se comportar com todas aquelas crianças, pois estava acostumado a conviver com os adultos. Confesso que também tinha medo de que a companhia de outras crianças atraísse os abicus, como acho que pode ter acontecido com seu irmão. Mas você gostou tanto que no dia seguinte resolvi te levar até a casa da Adeola para brincar com as crianças do orfanato. E também porque eu estava com saudade dela. Foi bom termos ido, porque encontramos tudo rodeado de imensa tristeza. A Adeola e a Dona Maria Augusta estavam abrigando um crioulo que tinha chegado na noite anterior para avisar da morte do Padre Heinz, covardemente pego à traição. Assim que chegou à cidade onde teria sua paróquia, o padre começou a fazer o mesmo trabalho que fazia em São Salvador, defendendo os pretos contra a crueldade dos brancos. Mas os brancos de lá eram mais cruéis, e o padre foi morto enquanto dormia, com um tiro bem dado no meio da testa, sem que tivesse a possibilidade de fugir ou de se defender. Um preto liberto, a quem ele dava pouso, ouviu o barulho, foi averiguar e viu a fuga de 2 brancos, que depois reconheceu como capatazes de uma fazenda onde trabalhavam muitos escravos sob condições que nem animais sobreviviam. O juiz de fora, encarregado de apurar o caso, não acreditou na palavra do preto, acusando-o de dar falso testemunho contra a moral do senhor tão importante, e ele nunca mais foi visto, com rumores de que também teria sido morto, para que a história terminasse por ali. O corpo do Padre Heinz foi parar nas mãos do tal fazendeiro, que, para se fazer de bonzinho e fingir alma caridosa, tinha se oferecido para cuidar do enterro. Mas alguns pretos o roubaram de volta e levaram para a vila vizinha, onde teve um enterro cristão feito pelo padre local. Padre que também não foi poupado, tendo sua casa incendiada dias depois. O caso datava de quase 2 meses, mas só naquele momento o preto tinha conseguido ir até São Salvador avisar a Adeola, seguindo orientação do próprio padre Heinz, que já temia algo de ruim. A Adeola estava inconsolável, e já havia algum tempo que era perseguida por maus pressentimentos, depois de parar de receber as cartas regulares que o padre enviava. Sentia também muita raiva, e acho que as palavras dela, dizendo que, para pagar aquele tipo de pecado, nenhum branco merecia viver, foram muito importantes na minha decisão de não pensar mais em nada e seguir com os planos dos mussurumins. Ao voltar da casa da Adeola, chamei o Fatumbi e disse que estava pronta, que ele podia me dizer o que mais eu devia fazer, além de continuar passando recados. Quem gostou do novo trabalho foi a Esméria, que vivia pela casa procurando o que fazer, atrapalhando o serviço da Malena. À noite, o Fatumbi apareceu com grande quantidade de tecido branco e um modelo de barrete em 2 tamanhos, que deveríamos reproduzir, para que os mussurumins os usassem na hora da luta. Todos os participantes também deveriam vestir abadás brancos, confeccionados pela Fátima, pela Binta, pela Sáfia e pelas mulheres da loja do Alufaale.
Nos dias seguintes, fiquei sabendo de outros preparativos e que o Mussé e o Umaru estavam calculando a participação de mais de 3.000 pessoas só em São Salvador. Eles ainda não sabiam como estavam os preparativos no Recôncavo, mas pretendiam viajar em breve para conversar com os mussurumins encarregados de organizar tudo por lá. Em vários pontos da cidade, foram montadas mais classes para os novos mussurumins aprenderem a palavra do profeta, e, se possível, a ler e a escrever em caracteres árabes. Conheci muitos desses lugares, pois boa parte das aulas, um tipo de ABC, era preparada pelo Fatumbi e pelo Mala Abubakar, e fiquei encarregada de fazer a distribuição para outros mestres. Em algumas delas, não passei da porta por segurança, para que ninguém desconfiasse da presença de pessoas estranhas, mas em outras fui convidada a entrar. Eram todas bem parecidas, sempre uma sala com uma mesa grande onde ficavam livros religiosos, tábuas de escrita, tinteiros e penas especiais. Mas o mestre-escola também era mestre religioso. Havia uma arca com os paramentos religiosos e quadros com versos do Alcorão. Era assim na casa dos nagôs libertos, Gaspar e Belchior. Outro Belchior, não o que eu já conhecia da fazenda. Esse novo Belchior morava na Rua da Oração, onde pregava o mestre Luiz Sanin. Aulas também eram dadas nas lojas do Manuel Calafate e do Alufá Ali, no estabelecimento do mestre Dandará, no mercado de Santa Bárbara e na casa que este alugara só para servir de templo e escola, no beco do Mata-Porcos. Alguns alunos também eram atendidos na casa do Alufá Licutã, no Cruzeiro de São Francisco, às escondidas do seu dono, o doutor Varela. Os mestres da Salu e Nicobé não tinham lugar fixo e ensinavam na região da Vitória, na casa dos ingleses. O lugar de que mais gostei foi a loja do Gaspar e do Belchior, onde só se falavam línguas da África e onde moravam muitas pessoas que conheci melhor mais tarde, como o Ojô, o Ová, o Nanose, a Dadá, o Aliará e a Edum. O nome do Gaspar era Rugubi, e, apesar de já estar no Brasil havia muito tempo, ele não falava português. Nessa loja, todos os pretos usavam seus nomes de África, e alguns nem mesmo se conheciam pelos nomes de branco.